Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, o Senhor nos deu, como sempre, grande vitória, para podermos estar aqui. Porque muitas das vezes queremos estar na casa do Senhor, mas não podemos estar. Muitos querem estar, mas nem todos podem estar na casa do Senhor. E o Senhor nos deu essa graça, nesta oportunidade de estarmos aqui, para louvarmos, bendizermos o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Irmãos, sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Muito grato a Deus pela vida do nosso Sérgio, da sua esposa, da sua família. Sou muito grato de coração e a todos vocês que estão aqui. Irmãos, eu quero trazer da parte de Deus algo importante para as nossas vidas nos dias atuais. Eu sei que vocês são bem ensinados, mas Deus sempre tem algo para falar nos nossos corações. Eu quero ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 e até o versículo 18. O texto diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18 diz assim: portanto, consolai-vos aos outros com esta palavra. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu também em 1 Coríntios, se me está na memória 15:19, um texto interessante. Ele diz assim: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós que servimos a Deus, servimos a Cristo, liberto da religiosidade, porque, irmãos, é importante observar que tem pessoas que viveram 50 anos, 60 anos, servindo a uma religião e nunca foram transformados. Isso quer dizer que botaram a fé na religião, e a religião não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus através da palavra, através dos escritos sagrados. Eu já disse para os irmãos aqui uma vez que Deus se apresentou ao mundo de três formas. Primeiro, a palavra falada, lá no Gênesis 1, quando Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, ele diz lá no verso 3, haja luz. E ali, pela palavra falada, Deus começou a criar todas as coisas. E como já é do conhecimento de todos, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º, ele descansou. E nós vemos, irmãos, que Deus, a palavra descanso, não é que Deus descansou. É que Deus começou a se alegrar e viver e ter prazer na sua obra, se alegrar com a sua criação. E o nosso descanso em Deus, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nosso descanso é Cristo. Nosso descanso é se alegrar daquilo que fizemos. Nosso descanso não é dormir, não é ficar deitado dormindo, não. O nosso descanso é uma pessoa
é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, é importante observar esses escritos do apóstolo Paulo. Lendo esse texto aqui, quando Paulo está dizendo assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É importante observar que lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 3, ele fala sobre uma ressurreição. E ele diz que nos últimos dias, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Observe que Paulo está dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é primeiro dos que estão vivos, não. Porque quando Jesus vier arrebatar sua igreja, quando Jesus se manifestar para vir buscar um povo santo, escolhido de boas obras, tanto a ressurreição dos mortos, como a transformação dos vivos, se dará num mesmo momento, numa mesma hora. Agora, quando Paulo ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, ele está olhando para Daniel capítulo 12, que diz que uns ressuscitarão para a vida eterna. Observe então que existe duas ressurreições. A ressurreição daqueles que morreram em Cristo, com esperança da vida eterna, que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Esses ressuscitarão no momento que os vivos estão sendo transformados. Mas aqueles que morreram sem Deus, aqueles que morreram sem esperança, ressuscitarão 1000 anos depois. Esses ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. O profeta Daniel viu isso. Então nós observamos, irmãos, que falar sobre o arrebatamento da igreja, segundo Paulo está escrevendo aqui em Tessalonicenses, é importante ver que não só foi ele que falou. Quando Judas está escrevendo a sua carta, Judas, que os irmãos já conhecem, é o meio-irmão de Cristo, é o meio-irmão de Jesus. Por quê? Jesus é filho de Maria, mas não é filho de José. E Judas, esse Judas, é irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Porque depois que Maria teve o Cristo, ela levou uma vida normal com o seu esposo, José. Então ali ela teve vários filhos, como a Bíblia diz. E um deles é o Judas. E esse Judas escreveu algo importante. Escreveu algo, irmãos, que não está escrito em outros textos da Bíblia. Ele diz que o sétimo depois de Adão, chamado Enoque, profetizou a vinda de Cristo. Ele diz, o sétimo depois de Adão, chamado Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que a Bíblia diz que foi justo com Deus, foi justo na sua geração. Então ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse Enoque profetizou dizendo que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, isso quer dizer com a igreja. O Enoque viu Jesus vindo com os seus santos, com a sua igreja já arrebatada, voltando na terra para reinar 1000 anos aqui neste mundo. Esse foi o Enoque, o sétimo depois de Adão, isso antes do dilúvio de Noé. Nós observamos, irmãos, que como Daniel também pregou sobre esse momento que estamos aguardando. Então é importante observar esse detalhe, que nada é por acaso. A Bíblia, ela confirma a Bíblia. A Bíblia, ela não contradiz a palavra. E a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Tem muitas pessoas nos dias atuais procurando confirmação em vários meios, mas esquece de ler a Bíblia. É importante, irmãos, e eu sei que vocês são bem ensinados e buscam a leitura da palavra de Deus. É importante ver que lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, ali diz: bem-aventurados que leem
Bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que praticam a palavra de Deus. Aqueles que ouvem, aqueles que lêem, aqueles que vivem de acordo com as profecias bíblicas. Logo então, o contrário de bem-aventurado, eu não preciso dizer aqui. Por que eu não preciso dizer? Que lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, eu queria ler com vocês. Filipenses 4, 8, diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que ele está dizendo? Pense o que é bom, pense o que é reto, pense o que é justo, não pense o mal, não pense as coisas que o mundo está vivendo nos dias atuais. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus, ocupe a sua mente com a leitura da palavra de Deus, porque a primeira bem-aventurança do Apocalipse é para aqueles que leem, mas muitas vezes não sabemos ler. Hoje está muito fácil, irmãos. Tem uma Bíblia que você baixa no celular, que quando eu estou com preguiça de ler, eu clico lá e começo a ouvir a Bíblia, sabe? Então você ouve, aí eu vou falando junto, até incomoda a minha esposa, ela fica ali, fica brava comigo às vezes, né? Então, de manhã cedo eu levanto e leio um pouco, daqui a pouco começo a ouvir, porque também é bem-aventurado os que leem e os que ouvem. Hoje, irmãos, a Bíblia diz, os profetas já diziam antigamente, que a terra se encheria do conhecimento do Senhor, e isso está acontecendo nos dias atuais. Por mais que a religiosidade de muitas pessoas tenha impedido o conhecimento do povo, mas graças a Deus, que Deus tem levantado pessoas como o pastor Sérgio, e como outros que tem por aí, que tem aberto a mente das pessoas para conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho é amor, irmãos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve, que existem três coisas importantes: a fé, a esperança e o amor. Irmãos, mas é importante observar que Jesus fez uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Cabe a mim e a você responder. Se há fé na terra, se há no seu coração, se há na sua mente. Então muitos estão perdendo a fé. Eu tenho um pastor amigo meu, que eu fui na igreja dele esses dias. Ele disse que não tinha certeza da salvação dele, irmãos. Isso é muito triste. É um pastor. Agora imagina se o pastor não tem certeza da sua salvação. Se Jesus vier hoje, para onde vai a igreja dele? Fala para mim. Irmãos, a gente tem que crer no que fala. Não só crer, mas tem que viver o que falamos. Por isso o irmão Sérgio sempre comenta, eu estou procurando viver as boas novas do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, é boas novas. O Evangelho desde os primórdios, desde a antiguidade, apontava para uma pessoa só. Lá no Gênesis 3:15, quando Deus está dando uma sentença ali para a mulher, para Adão e para a serpente, ele diz: nascerá um que pisará a tua cabeça. E esse que nasceu é o Cristo, que pisou a cabeça dele. Nós não precisamos estar pisando na cabeça dele, porque isso é vencido, porque Cristo venceu por nós. Cristo, irmão, sabia que pela lei, pelos mandamentos, nenhum de nós não era capaz, nenhum de nós, porque ainda na época de Enoque, o século depois de Adão, a Bíblia diz que Deus olhando viu ele justo, e é importante observar que ele andou com Deus. Andar com Deus, irmãos, é muito importante nas nossas vidas. Quantas pessoas trabalham, caminham, andam o dia inteiro? Eu já tive em reunião de crentes, irmãos, reunido em várias pessoas cristãos, às vezes 2, 3 horas, e não se ouve falar em salvação, não se ouve falar na palavra de Deus, não se ouve falar do Evangelho. A mente das pessoas está ocupada com outras coisas, com a política, com as coisas que estão acontecendo no mundo todo, menos nessas coisas que Paulo está dizendo aos filipenses. Ele está dizendo, irmãos, eu vou repetir o texto: quanto ao mais, irmãos,
tudo o que é verdadeiro. Tem gente que se ocupa nos dias atuais em contar mentira, em contar coisas que não existem, em contar coisas que ouviu falar, você nem sabe se é mentira ou não. Mas ocupe a sua mente com a palavra. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, esse alguma virtude, esse algum louvor, nisso pensai, nisso ocupe a sua mente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Romanos 12, eu quero ler com os irmãos Romanos 12, para os irmãos lembrar, é uma reflexão muito importante. Romanos capítulo 12, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu conheço crente há 50 anos que ficou na boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus é que você esteja na igreja, é reunido com os irmãos. Mas a vontade de Deus no terceiro estágio, que é a perfeita vontade de Deus, que você ande com Ele, que você viva com Ele, que você esteja com Ele, pensando nele, como o apóstolo escreveu aos Filipenses, nunca chegaram. Eu conheço pessoas dessa forma. Mas a ideia, irmãos, do pastor Sérgio, abrir essa sala de reunião, é para que ensine a mim e a você que precisamos chegar na plenitude de Deus aqui na terra, irmãos. Porque tem pessoas que eu conheço, obreiros, que acham que só chegamos na plenitude lá em cima, quando fomos arrebatados. Não, Paulo já dizia: eu não fui a vocês com palavra, mas na plenitude de Deus. Irmãos, observa que interessante. Eu já falei aqui outro dia, quando Sansão foi amarrado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre a vida dele, e aquelas cordas se desfizeram como fio de estopa. Isso era uma antiga aliança. Na nova aliança, no Evangelho de João, Jesus disse assim, capítulo 13, não me lembro o versículo agora: aquele que receber, quem receber, aquele que eu enviar, que é o Espírito Santo. Eu já vi pessoas interpretar que é o pregador ou o evangelista, mas Jesus está falando do Espírito Santo. Aquele que receber, aquele que eu enviar, recebe a mim, Jesus está dizendo. Você recebeu a segunda pessoa aí. E aquele que recebe a mim, recebe o Pai. Então você vê que tem três pessoas da Trindade, já que você aceitou o Espírito Santo, aceitou Jesus, recebeu o Pai. Então, irmãos, isso é plenitude de Deus na nossa vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, observe que quando Pedro, ele pede para o Senhor: Senhor, manda que eu vá até você. Em cima da água, Pedro sai do barco e ele caminha em cima das águas, e logo depois ele começa a afundar. Por quê? Porque estava na água? Não, porque ele deixou pensamentos ruins invadir a sua mente. Ele deixou o medo invadir a sua mente. E quando a gente deixa isso acontecer, começamos a afundar nosso barco, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, aonde nós estiver. Mas nós precisamos crer que temos Jesus, o nosso Salvador. Aí clamar naquele momento, e Ele vai pegar na nossa mão e vai nos levantar, e vamos caminhar na plenitude de Deus e do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não é os problemas que estão em nossa volta que vai fazer nós afundar, é aquilo que nós deixa entrar na nossa mente e no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz, que eu já li: tudo que é bom ocupe a sua mente, ocupe a sua memória. Observe bem que José lá no Egito, nada abalava a sua vida. Ele foi vendido pelos irmãos, mas não foi abalado. Ele foi escravo na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Onde ele colocava a mão, prosperava, porque Deus era com ele.
Observe que ele vai lá para a prisão, mas Deus era com ele, até o momento que Deus eleva ele, e ali Deus continua com ele. Agora veja bem, irmãos, agora na graça de Deus, vivendo a plenitude de Deus, muitas vezes não usufruímos daquilo que Deus tem para nós, porque não cremos, porque não acreditamos, porque não temos certeza do que somos, e porque o que está em volta de nós não pode nos atingir, se nós vivemos na plenitude de Deus, se nós vivemos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Nós sabemos, irmãos, que a morada de Deus não é esta casa, mas é cada um de nós, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas habita em mim e em você, porque foi Ele mesmo que fez. E uma vez nós desobedecemos como Adão, mas fomos resgatados por Ele mesmo. Ele mesmo desceu aqui nesta terra, Ele sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sofreu morte e morte de cruz. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui hoje e pudéssemos viver na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo de Deus, e nós podemos viver nesta vida, é apenas crer. Observe, irmãos, eu já disse aqui, eu vou repetir mais uma vez, quando Deus tira um povo do Egito, tira com grande mão poderosa, e leva eles até o deserto, e logo em seguida Deus ia introduzir eles na terra prometida, mas veja que 12 homens vão olhar a terra, e quando eles voltam, eles começam a ver gigante na terra, eles viram cidades muradas, e começaram a se maldizer, não creram no Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve isso, Deus tirou eles do Egito, mas destruiu depois daqueles que não creram, mas eu sei que você que está aqui crê, no nome de Jesus. Se estamos aqui é porque cremos, e cada vez mais vamos firmar a nossa crença em Cristo, e deixar a religiosidade de lado, porque, irmãos, não nos traz benefício nenhum. Aí você diz, mas aqui é mais uma religião. Mas, irmãos, aqui está se pregando a verdadeira palavra da graça de Deus, porque desde o Antigo Testamento, desde a época do passado, que Deus sempre olha na terra e vê alguém justo. Quando Ele olhando para a 10ª geração depois de Adão, passando ali até Noé o 10º depois de Adão, Ele olha para Noé e vê Noé um homem justo. Ele olha para Noé e vê ele e a sua família um homem justo nas suas gerações, e assim que a Bíblia diz. Então eu estava conversando com um amigo meu, dizendo para ele, vamos começar a olhar para as pessoas como Deus olha, porque se eu olhar como ser humano, eu só vou ver defeito. Se você olhar para mim como ser humano, você só vai ver defeito em mim, mas olha para mim como Deus olha para mim. E quando Deus olha para Noé, Ele vê um homem justo e uma geração corrompida, e Ele resolve então ali trazer o dilúvio, mas salvar Noé e sua família. Aleluia. Deus sempre achou pessoas justas na terra. Eu me lembro de Elias, quando Elias, igual a muitas pessoas nos dias atuais, igual a religião nos dias atuais, ele começa a reclamar para Deus e dizer, Deus, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei. Olha só, irmãos, isso é a mentalidade de muitos religiosos nos dias atuais. Olha para si mesmo e só vê a si próprio, mas Deus olha para ele e diz, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. É certo que a Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, porque chegou a esse momento, quando Deus chama um povo, tira o povo do Egito para formar uma nação através de Abraão. Naquele momento já era difícil, mas Abraão creu, e a Bíblia diz que aqueles que creem são filhos de Abraão. Nós, pela fé,
somos filhos de Deus, porque cremos na sua palavra, cremos em Jesus, cremos na graça de Deus. Deus chama Abraão, ele faz promessa que todas as nações da terra seriam abençoadas no crente Abraão. Isso é porque Cristo Jesus é descendente de Abraão, através do judeu. Então nós vemos que ali começou também, continuando a graça de Deus. O chamado de Abraão foi pela graça, não foi por merecimento. E a única coisa que Abraão fez foi crer na graça de Deus. E ali ele chama aquele povo, forma uma nação, vai para o Egito, tira do Egito, destrói os que não creem. E naquele momento, passa ali o livro de Juízes, mais de 20 juízes julgando o povo, e o povo sempre se afastando de Deus. Deus então resolve ajudar o povo, colocar reis para reinar o que eles queriam, e assim por diante. Mas o povo continua desobedecendo, se afastando de Deus, que essa é a tendência do homem, se distanciar cada vez mais de Deus, até chegar o momento da promessa. Porque Deus, irmão, ele não tem pressa que nem nós. Quando ele fez a promessa no Gênesis 15, passou aproximadamente 4.000 anos, e ali Deus trabalhando, chamou Noé, chamou Abraão, Isaac, Jacó, até chegar o Cristo, e ali foi concretizada ali a obra divina. E agora nós começamos uma nova era, que é a sexta dispensação, do qual eu já falei uma vez aqui. É onde estamos vivendo, na dispensação da graça de Deus. E essa dispensação da graça, que iniciou-se na cruz do Calvário, essa dispensação já faz quase 2.000 anos, porque Jesus morreu aproximadamente com 33 anos, e nós estamos em 2024, estamos se aproximando de 2.000 anos, que é a dispensação da graça, a maior dispensação da história. Por quê? Porque a graça de Deus é maior do que todas as gerações, e a graça de Deus que tem nos alcançado, irmãos, é uma verdade. Lá em João 1:12, a Bíblia diz, está escrito assim, João escreveu, a lei foi dada por Moisés, teve alguém que deu a lei divina, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A lei foi dada, a graça veio, a verdade veio. Aí tem gente que diz assim, um amigo meu, pastor, disse, irmãos, você tem que pregar a graça, mas pregar a verdade. Aí eu pergunto, quem é a graça? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. E aí, nós temos que pregar quem? A graça e a verdade veio através de Jesus. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas, irmão, presas há anos e anos em religião, e não conseguem entender a graça de Deus. Porque a graça liberta, irmãos. A graça cura, a graça salva, a graça que batiza com o Espírito Santo, a graça que nos traz alegria. Irmãos, é triste olhar para muitos amigos meus de igrejas há anos com depressão. Isso, irmãos, deixa a gente triste, porque Deus também se entristece com isso. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus sofredor, e que sofre todo dia, porque olhando para nós, muitos de nós, ele vê que não crê de verdade na sua palavra, para ser bem-aventurado, como eu disse no texto de Apocalipse 3, bem-aventurados que lêem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurado aqueles que cumprem a palavra de Deus. Tiago escreve, irmãos, que aquele que ouve e não vive a palavra é como alguém que olha no espelho e logo se esquece da sua face. Tiago quer dizer o seguinte, é louco. Por isso que Jesus disse para aquele homem, Jesus contando aquele caso do rico, que disse que tinha de tudo, agora ele ia deitar e descansar. A palavra diz, louco, se hoje pedir a tua alma o que tu tem preparado, para quem será? E Tiago diz, aquele que ouve a palavra, mas não cumpre ela, não vive ela, é considerado como esse louco que Jesus falou. Então, irmãos, que nós não sejamos assim. Precisamos, pela graça de Deus, viver.
Porque, irmãos, assim como o poder do Espírito Santo na vida de Sansão fez com que todas aquelas amarras, todas aquelas cordas se desmanchassem das mãos deles e ele ficasse solto, o mesmo poder do Espírito Santo vai fazer nós, qualquer um que estejamos aqui, que fomos às vezes amarrados pela religião, nós seremos libertos pelo poder da palavra de Deus, que é ungida pelo Espírito Santo de Deus. Porque Isaías escreveu: Deus ungiu a Jesus Cristo com poder, com o Espírito Santo, para libertar os cativos, para pregar o evangelho de libertação. Porque o evangelho, irmãos, como já disse aqui, é boas novas. Imagina que nós recebemos notícia de alguém doente, isso não é evangelho. O evangelho de boas novas é quando nós recebemos notícia, como já ouvimos hoje aqui, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos, não é aquelas reuniões que as pessoas pulam, gritam e faz muito barulho, não. É tanto que quando Elias chega na caverna, ele vê um fogo, um vento, uma tempestade, e ele gritava: onde o Senhor está? E o Senhor não estava. Mas de repente ele olha na caverna e ouve uma voz suave, uma voz meiga, e diz: o que fazes aqui, Elias? Então, irmãos, eu não sou contra quem é cheio do Espírito Santo, e muitas pessoas, não é verdade isso. Eu não sou contra glorificar, falar em língua, receber o batismo do Espírito Santo, não, senhores, nada disso. Mas o apóstolo Paulo diz que se você está ensinando, se você está pregando, fale em línguas inteligível. Porque se eu fosse pregar aqui em línguas, porque sou batizado com o Espírito Santo, e quando me faltar palavra, é o que mais acontece com os pregadores que eu conheço. Aí eles falam umas coisas enroladas lá que não existem, irmãos. Me perdoe se eu ofender alguém, mas, irmãos, é a verdade. O apóstolo Paulo diz: fale em línguas que as pessoas entendam, para que traga transformação. Porque veja bem, irmãos, uma vez eu estava ensinando uma escola bíblica dominical sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quando eles receberam ali o poder do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Aí quando você lê o texto, você vai entender. E por muitos anos eu fui ensinado errado. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e ter conhecimento de Deus, observe que ali tinha pessoas de todas as nações. E quando aqueles discípulos, aproximadamente 120 que estavam ali, falavam em línguas, aquelas pessoas de outras nações entendiam a língua. Eles diziam: veja bem, porque está falando na minha língua, eu estou entendendo, ele está falando na minha língua do poder de Deus. O outro dizia: não, está falando na minha. O Espírito Santo traduzia aquela língua para cada nação entender. O que eu entendo disso, irmãos? Quando aqueles homens, depois do dilúvio, começaram a fazer uma torre que chegasse ao céu, porque os homens falavam a mesma língua, e eles ali começaram a chegar a Deus pelas suas obras. Eles queriam chegar a Deus com a sua própria razão, com a sua construção, e nunca ia chegar a Deus. Deus ali desce do céu, chama ali, eu acredito que Pai, Filho e Espírito Santo, e desçamos lá, e confundamos os homens, porque o homem é inteligente, e nada é impossível para ele. E ali confundem as línguas, ali nasceram todas as línguas que hoje eu não conheço, mas eu sei que tem gente aqui que conhece muitas línguas diferentes. E ali o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, veio ali clarear aquelas pessoas para falarem a mesma língua inteligível de cada nação. E nós sabemos que a palavra de Deus hoje é traduzida para todas as nações. Isso é o poder de Deus na vida de pessoas, traduzindo a palavra de Deus. Então eu não preciso aqui, no momento que eu estou pregando, que me faltar palavra para falar. Eu menti. Isso é mentira de pregadores enrolão que existe por aí. Mas, irmão, pela graça de Deus, Deus está levantando pessoas, não preocupado com barulho,
não preocupado em chamar atenção, não preocupado em aparecer, mas preocupado que pessoas entendam o verdadeiro sentido do Evangelho. E o Evangelho é boas novas, o Evangelho é salvação de alma, o Evangelho é transformação de vida, o Evangelho é cura física. Bendito seja o nome do Senhor. Uma certa vez eu estava ensinando numa igreja sobre cura, porque Deus, irmãos, Ele se preocupa com a nossa vida, Ele se preocupa com o nosso bem-estar. É por isso que lá no deserto Ele fez com Moisés uma aliança de cura, baseado na obediência deles. E nós vemos que no decorrer das Escrituras Deus sempre estava curando pessoas, curando nação. Uma certa vez Ele usou o profeta Eliseu para curar as águas que eram amargas. E Eliseu curou com sal aquelas águas. Não é que vamos jogar sal por aí, mas era um tipo. Eliseu, posso dizer que era um tipo de Cristo. Ele curou aquelas águas. Moisés curou com uma vara, um lenho que ele achou, as águas que eram amargas. E Deus, irmãos, hoje na plenitude do Espírito Santo de Deus, desde a época que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, quem quer viver e crer, pode sim viver na plenitude de Deus na terra, porque vivemos por fé e não por vista. Mas muitas pessoas não acreditam mais na justiça de Deus. Como eu disse, Enoque foi justo, Deus viu Enoque como justo. Noé foi justo, Deus viu Noé como justo. E olha que interessante uma história, eu não me lembro se eu já falei aqui, a história de Jó. Jó, Deus, logo no primeiro versículo diz, quando ele fala lá com o seu inimigo, ele diz assim: tem visto lá Jó, um homem justo, temente a Deus, mas ele não via Jó dessa forma. E por 2 vezes Deus confessa, está escrito que Jó era um homem justo. Mas os amigos de Jó, 3 amigos dele, que olhavam para ele, primeiro eles fizeram 7 dias de jejum, uma campanha de 7 dias. Eu não sou muito fã de campanha, viu, irmãos? Eu quero dizer para vocês aqui, porque eu lembro dessa campanha, os 3 amigos, era porque eram amigos. Depois que terminou os 7 dias de campanha, começou uma sessão de tortura na vida de Jó. Olha só, aqueles homens não eram maus, mas representam hoje a religião. Quando eu quero dizer para um amigo: olha, eu sou justo porque eu sou a justiça de Deus na terra, porque Jesus fez tudo que eu deveria e merecia fazer, então ele me justificou. Ah, você quer ser mais santo que os outros? Não quero ser mais não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a palavra diz que você é. E Jó confiava nisso. Ele dizia: não, eu não errei. Os amigos diziam: você está em pecado, Jó, confessa teu pecado. Se você está sofrendo, é porque você foi mal, é porque você foi ruim, e começava aquela sessão de acusação. Os irmãos conhecem a história. Se eu for contar aqui, o tempo não vai dar. Mas Jó continuava firme. E a Bíblia diz: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz de Cristo brilhará em sua vida. A maioria das vezes falamos uma coisa hoje, por qualquer motivo, por qualquer pensamento ruim, estamos afundando como Pedro afundou, porque deixou invadir seus pensamentos. Por isso que Filipenses diz: nosso pensamento tem que ser ocupado no que é bom, não no que é ruim. Tem coisa ruim por aí? Tem, mas eu penso que é bom, eu falo que é bom, eu vivo o que é bom, e quero o que é bom para meus amigos e para meus inimigos, porque o que é bom é a palavra de Deus, o que é bom é a plenitude de Deus nesta vida, irmãos. Se na antiga aliança Deus estabeleceu uma aliança de cura, aí quando nós lemos o Evangelho, Jesus manda ir curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas tem muitas pessoas hoje que não entendem isso. O ídolo de Jesus está incluído uma vida boa aqui na terra, pois os discípulos perguntaram: mestre, eu deixei tudo aqui na terra para te servir, o que eu ganho com isso? Ele disse: nesta vida 100 vezes tanto, e na vida vindoura a vida eterna. Então você tem coisas boas para essa vida, você tem coisas boas para sua família, você tem coisas boas para seus filhos. Então declare sempre o que é bom, viva o que é bom, viva pela fé. Muitas das vezes nós estamos até em situação difícil, mas temos que crer que é passageiro. Observe que todos passaram no deserto.
Os que morreram lá foram os que não creram. Não queira você cometer o mesmo erro, morrer no deserto, mas atravesse ele no nome de Jesus. Atravesse ele pelo poder da palavra de Deus. E crendo assim, que a palavra de Deus está em você, está em mim. Porque Jesus disse: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras em vós, aí você já sabe o resto. Pedireis o que quiser, e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite em vós. Isso, irmãos, é um viver diário. O que estamos falando diariamente, o que estamos declarando para a nossa vida diariamente, a palavra de Cristo habita em nós, ou que palavra que é que está habitando na nossa vida? Quais são as palavras? Que palavra você está usando no dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres? Sabe aquele afazer quando você machuca o dedo? Quando você pisa em falso? Que palavra você está usando? Quando você está dirigindo, que alguém lhe fecha no trânsito, que palavra você está usando? Que palavra você está vivendo? É a de Cristo ou não é? Eu não preciso falar de outra palavra, porque o que eu tenho é a palavra de Cristo, porque Ele habita em mim, no meu coração, na minha vida e na minha mente. É isso que eu tenho ocupado com a palavra de Deus. Então eu quero que aqueles que me ouvem façam a mesma coisa. Faça como está escrito em Filipenses. Eu quero repetir o texto para ficar bem claro. Guarde isso, Filipenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso ocupe a sua mente. Por isso Paulo diz ao Romano 12, como eu já falei, transforme a sua mente, transforme a sua mente, porque é na mente, irmãos, que nascem os maus pensamentos, a mente e no coração. A Bíblia diz que se alguma coisa nós temos que guardar, guarde o seu coração. Quando estiver ouvindo algo, irmãos, não deixe aquilo atingir o seu coração. Não deixe o ódio atingir o seu coração. Não deixe a raiva. Não deixe nada desse mundo vir atingir o seu coração. Mas que o coração seja morada de Deus. E ele diz, continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é uma vida de cristão. Isso é uma vida de crente que crê em Jesus. É viver orando, crendo, obedecendo a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Falando para 10 faz 9. Eu sou bem obediente. Se precisa, eu corto no meio do caminho para obedecer, irmão. Muito obrigado a vocês que me ouviram, viu?